hóspedes, tudo bem? Estamos aqui para analisarmos a ótica do olho humano. Então, como é a visão humana? Para isso, vamos analisar as principais características do olho humano para que a gente consiga formar a imagem, beleza? A gente só consegue formar a imagem no globo ocular porque nós temos um cristalino. Cristalino é uma lente biconvexa e é uma lente que é ajustável, porque nós temos os músculos ciliares. Esses músculos contraem o cristalino para reduzir a distância focal ou relaxam o cristalino para aumentar a distância focal. Então, esse ajuste da distância focal faz com que a gente consiga enxergar objetos próximos e objetos distantes. Beleza? Então, graças aos músculos ciliares que vão fazer esse ajuste no cristalino, que é uma lente que é flexível, digamos assim. Nós temos a pupila é justamente onde nós vamos ter a entrada da luz, e nós temos ao redor a íris, que funciona como um diafragma. Ela aumenta a abertura da luz num ambiente escuro, por exemplo, para possibilitar a maior passagem de luz possível para que a gente enxergue. Agora, num dia bastante claro, nossa pupila fecha, ou seja, você vê muito a íris, né, a coloração do olho da pessoa, porque você tem muita luminosidade e você não precisa daquilo tudo para você enxergar. Então, a pupila, ela faz com que a gente tenha esse nosso mecanismo de abertura e fechamento da passagem de luz conforme a necessidade para a gente enxergar. Beleza? E no final nós temos uma coisa chamada retina. É na retina que a nossa imagem tem que estar. Por quê? Através da retina, nós temos o que a gente chama de cones e bastonetes. Os cones nos dá a sensação de cor, ele nos dá a cor, e os bastonetes o contraste. Tendo a cor e o contraste, nós temos a imagem. Então, isso formado na nossa retina vai para o nervo óptico, e no nervo óptico nós temos a formação da imagem. Então, aqui, uma exemplificação bem básica da nossa visão. Temos um objeto, nós temos o globo ocular, nós temos o cristalino e a retina. Interessante que a gente tem logo de entrada também a córnea. A córnea, ela também funciona como uma lente, só que é uma lente rígida, não dá para você ajustar, beleza? Então, unindo córnea, cristalino, forma-se a imagem. Essa imagem vai ao cérebro que faz o processamento desses dados. O interessante é que essa imagem projetada é uma imagem de cabeça para baixo. Beleza? Olha por meio desse simulador. Nós temos o olhinho e temos aqui uma borboleta. Então, repara, conforme a borboleta altera a sua distância em relação aos olhos, perceba o trabalho dos músculos ciliares para contração do nosso cristalino, para que a gente reduza a distância focal e consiga ainda manter a projeção da imagem lá na nossa retina. Então é assim que a gente consegue, de fato, enxergar. Quando a borboleta fica mais distante, ao relaxamento dos músculos ciliares, aumenta-se a distância focal do cristalino e essa imagem continua sendo projetada na retina. Então, esse é o trabalho mecânico que os nossos músculos ciliares fazem em torno do cristalino para alterar a distância focal. Tranquilo? Agora, galera, nós vamos aos defeitos de visão. Eu não gosto muito desse nome, defeitos de visão, mas são os nossos casos corriqueiros de uma visão que não seja normal. Ou seja, o que é uma visão não normal? Quando a imagem não está sendo projetada na nossa retina. Então, nós vamos analisar quais são esses problemas ópticos que nós temos e como nós vamos solucioná-los. Então, primeiro é a miopia, bastante comum. Temos muitas pessoas míopes. Então, o que é miopia? A miopia é quando você tem, na verdade, um alongamento do globo ocular de tal forma que a imagem ela não é formada na retina, ela é formada um pouco antes da retina. Então, olha esse exemplo. Você tem o objeto, você tem a imagem, só que ela é formada antes de chegar à retina. Então você tem que consertar essa nossa imagem. Como nós vamos consertar? Repare, nós vamos colocar uma lente divergente. Por quê? A lente divergente faz com que a distância focal do conjunto do globo ocular seja mais afastada. Ela afastando mais a distância focal faz com que a imagem consiga ser projetada na nossa retina. Beleza? Olha por esse simulador. Eu tenho aqui pouquíssima nitidez do que eu estou vendo, porque uma pessoa míope, a imagem é formada antes da retina. Entretanto, coloco uma lente divergente. Lente divergente, nós vemos nesse caso em que o meio de propagação é o ar, é uma lente de borda grossa. Quando a gente altera essa distância focal da nossa lente
divergente, a gente consegue, de fato, projetar a imagem na retina e assim ter uma visão normal, ou seja, ter uma visão nítida. Então, o míope ele tem uma dificuldade muito grande de observar objetos distantes. Por quê? Seria necessário o músculo ciliar relaxar muito, mas ele não consegue mais. Então, você, na verdade, coloca essa lente divergente para que os feixes se encontrem um pouquinho mais distante do que ele se encontraria. Logo, assim ele chega à nossa retina. Vamos agora analisar como é a visão de uma pessoa que possui a miopia e usa óculos. Então, coloquei aqui a foto da minha namorada, uma pessoa que eu amo demais. Então, queria fazer uma homenagem a ela. Estou fazendo por meio dessa aula, né? Então, pedi uma foto dela. Repara que, observando a lente dos óculos, você percebe que ela é míope. Olha, como? Pois bem, lembra que a gente viu que na nossa lente divergente ela só forma a imagem virtual e menor? Isso a gente consegue observar por meio dos óculos. Como? Os olhos dela, os olhos da Flávia, né, junto com a sua lateral do seu rosto, perceba que ele é um pouquinho menor. Ah, Léo, não estou conseguindo perceber. Dá para você lembrar daquela situação que a gente viu. Como a gente tem uma lente divergente, a imagem é menor e amplia o campo de visão. Repara como eu consigo enxergar mais do que, de fato, o rosto dela permite. Aqui eu tenho o rosto. Então, quando você tem esse corte para dentro, é porque, na verdade, essa imagem é um pouco menor e o campo de visão aumentou. Então, sempre que a gente observa alguém com a lente dessa forma, você vendo os olhos da pessoa e a lateral do rosto dessa maneira, é porque ela está usando uma lente divergente. Lente divergente para corrigir a miopia. Então, Flávia, te amo e estou fazendo essa homenagem aqui a você. Vamos agora à hipermetropia. O que é hipermetropia? É o contrário da miopia. Então, o globo ocular ele é um pouquinho mais curto, de tal forma que a nossa imagem é formada após a retina. Então, é necessário que você traga a imagem um pouquinho mais próximo. O que você vai fazer? Você, na verdade, vai colocar uma lente convergente. Colocando uma lente convergente, a imagem que era formada atrás da retina, você consegue trazê-la um pouquinho mais à frente e formá-la justamente na retina, onde tem os cones e bastonetes, para formar a nossa imagem. Tudo bem? Analisando no simulador a hipermetropia é bem interessante. Por quê? Repara como a imagem é formada atrás da retina. Agora, se eu coloco uma lente convergente e ajusto essa distância focal dessa minha lente convergente, eu consigo uma imagem nítida na retina. Lembrando que lente convergente, distância focal e divergência positivos. Lá naquele caso que nós vimos da miopia, como usamos lente divergente, então nós temos tanto a distância focal quanto a divergência negativa. Beleza? Uma pessoa que possui esse tipo de óculos, você, na verdade, vai observar os olhos um pouquinho maior. Ah, eu não consigo observar os olhos um pouquinho maior, mas perceba que quando você tem uma ampliação, porque uma lente convergente, você sabe que se o objeto fica entre a lente e o foco, ele tem aquela sensação de lupa, ou seja, há uma ampliação da imagem, uma imagem virtual, entretanto o campo de visão diminui. Então aqui você repara que você vê com mais nitidez somente os olhos e não o contorno do nosso rosto. Então isso faz com que a gente tenha aqui, na verdade, uma característica de uma lente convergente. Então se você repara uma pessoa com os óculos dessa forma, ela tem alguma característica de uma hipermetropia. Agora, galera, vamos à presbiopia. O que é a presbiopia? Também chamada de vista cansada. É quando você tem os seus músculos ciliares perdendo um pouco da capacidade de contração e relaxamento. Então, isso faz com que você acabe tendo a imagem formada antes ou após a nossa retina. Normalmente, nós temos a presbiopia de tal forma que os músculos ciliares não conseguem mais concentrar ali, contrair para justamente reduzir a distância focal do nosso cristalino. Então, a presbiopia se torna muito parecida com o que a gente tem na hipermetropia. Como nós vamos, de fato, ajustar esse defeito, né? Melhorar esse defeito? Na maioria dos casos, nós usamos a lente convergente, como nós vimos na hipermetropia, mas tem pessoas que é necessário uma lente bifocal, né? Então, há a necessidade de uma lente bifocal, uma parte convergente e uma outra parte divergente, para que ela consiga justamente uma visão adequada, uma qualidade visual adequada, tanto de perto quanto para longe. Beleza?
Vamos agora ao astigmatismo. O astigmatismo é quando você tem, na verdade, o globo ocular não tão esférico. Isso faz com que você forme algumas imagens. Então não é um ponto apenas na formação da imagem. Você tem alguns pontos. Isso faz com que você perca a nitidez. Então, para o astigmatismo, é necessário que você utilize o que nós chamamos de lentes cilíndricas. Por quê? Ela vai mapear justamente essa não conformidade do globo ocular para justamente unir as imagens num local só. E assim você vai ter uma imagem nítida. Tudo bem? Olhando o astigmatismo pelo nosso simulador, perceba, eu tenho duas imagens, uma à frente e uma outra atrás, que o simulador nos coloca. Eu coloco uma lente cilíndrica. Repara, qual é a função da lente cilíndrica? Unir essas duas imagens num ponto só. Essa união das imagens num ponto só faz com que eu consiga, de fato, observar uma imagem nítida. Galera, agora nós vamos falar das cirurgias oftalmológicas, que nós utilizamos os lasers. É muito interessante. Por quê? Hoje não precisa mais do bisturi e ali lapidar. Não, não existe isso. A cirurgia laser é uma cirurgia muito revolucionária, né? Ela já tem um tempo, algumas décadas de sua utilização, e ela corrige esses defeitos de visão que nós estávamos falando, que nós comentamos, como a miopia, como o astigmatismo, como a hipermetropia. Então é bem interessante. Como que é corrigido esse defeito de visão? Coloquei aqui uma técnica que se chama LASIK para que a gente consiga compreender. O interessante é que essa técnica, esse laser, atua na córnea, naquela nossa lente rígida à frente do globo ocular. Então perceba, você tem a região da córnea, nessa região da córnea abre-se essa membrana que protege a córnea. Nessa região, coloca-se o laser lapida a córnea conforme a necessidade. Então, se você é uma pessoa míope, você precisa de uma lente divergente, correto? Então, o que ele faz? Ele atua muito nessa região central para causar a divergência dessa sua córnea, ou seja, para mandar essa distância focal do conjunto córneo cristalino um pouco para trás. Então, atua-se muito na região central na miopia. Já na nossa hipermetropia, atua-se na nossa região periférica da córnea, justamente para reduzir a distância focal do conjunto. Então o laser queima, literalmente aqui, ele lapida por meio do laser, né? Depois que você lapida, aqui é uma representação de uma cirurgia para miopia. Depois que há essa lapidação, depois você fecha e coloca ali todo o colírio, toda a relação que é necessária numa cirurgia, mas é uma cirurgia que dura minutos, em torno do máximo 10 minutos. Então tem cirurgias que vocês conseguem observar no YouTube que dura 3 minutos. Ou seja, o tempo que eu demorei para falar da cirurgia, ela já aconteceu. Beleza? Agora vamos ao exercício, galera. Certo professor de física deseja ensinar a identificar 3 tipos de defeitos visuais apenas observando a imagem formada através dos óculos de seus alunos, que estão na fase da adolescência. Ao observar um objeto através do primeiro par de óculos, a imagem aparece diminuída. O mesmo objeto observado pelo segundo par de óculos aparece aumentado. E apenas o terceiro par de óculos distorce as linhas quando girado. Então perceba, se eu tenho uma imagem reduzida, imagem pequena, uma lente divergente. Se eu tenho uma imagem aumentada, uma lente convergente. Se eu tenho uma imagem distorcida, eu utilizei uma lente cilíndrica. Então, vamos embora. Através da análise das imagens produzidas por esses óculos, podemos concluir que seus donos possuem, respectivamente, o quê? Se eu tenho uma imagem pequena, uma lente divergente, ele é míope. Na miopia, você usa uma lente divergente. Tem até uma piada boba. Ah, por que o míope não vai ao zoológico? Aí a resposta da piada boba é porque ele usa uma lente divergente. Eu acho meio boba essa piada. Mas, enfim. Então, a miopia, você vai utilizar uma lente divergente. Porém, quando eu observo uma imagem grande por meio de um óculos, é porque eu tenho, na verdade, uma lente convergente. Consequentemente, quem vai utilizar é a galera da hipermetropia. Repara que ele falou adolescente, então a presbiopia, que é essa vista cansada, não vai existir muito nesse caso. Então nós vamos chamá-la de hipermetropia, o defeito de visão dessa pessoa. E por último, se você tem ali a distorção das linhas, é porque você utilizou uma lente cilíndrica, consequentemente o astigmatismo. Então a alternativa certa é a miopia, hipermetropia e astigmatismo.
beleza? Chegamos ao nosso resuminho, ao nosso final, galera. Então, qual é o resumo, qual é o final? Para que a gente enxergue uma imagem, é necessário que ela esteja sobre a retina, onde nós vamos ter os cones e os bastonetes, cones para nos dar a cor e os bastonetes, que é a nossa delimitação de contraste, para que a gente consiga, de fato, observar uma imagem nítida. Essa imagem formada na retina, ela tem a sua passagem pelo nervo óptico, né, uma informação eletrônica chegando ao cérebro para tratar a imagem. Nossa imagem é formada da retina de cabeça para baixo, então há um tratamento no cérebro justamente para a gente ter a imagem que nós temos aqui. Então rola um Photoshop dentro do nosso cérebro. E aqui coloquei uma tabela para que a gente entenda cada defeito de visão e quais são as suas correções. Então a miopia, imagem formada antes da retina, coloque-se uma lente divergente para chegar à retina. Hipermetropia, a imagem formada após a retina, coloque-se uma lente convergente para trazer essa imagem até a retina. A presbiopia, a vista cansada, na maioria dos casos utilizaremos a lente convergente, mas é necessário em alguns casos uma lente bifocal. E o astigmatismo, utilizaremos uma lente cilíndrica, porque você quer, na verdade, pegar essas imagens que são separadas e colocá-las numa única região para você ter uma imagem nítida. E por último, coloquei como nós vamos observar, por meio dos óculos, a característica das lentes para cada defeito de visão. Beleza? Então, galera, fico por aqui. Um super beijo, um super abraço e até a próxima!